meditando os nossos corações e fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema dos gigantes da alma. Está baseado em 2 livros que têm basicamente o mesmo título. E vamos começar falando um pouquinho dessa estrutura aqui do ser humano, tá? Olha um pouquinho, vê se vocês conseguem identificar o que a gente está tentando transmitir aí. O quanto que o ser humano está preso a algumas situações, a algumas necessidades e não consegue sair delas. Nós temos uma deficiência muito grande, principalmente nessa área aqui, ó. A maioria de nós tem muitas dificuldades com a questão psicológica. Não sabe lidar direito com os reveses da vida, com as dificuldades que a gente enfrenta. Ou a gente explode, ou a gente fica em depressão, tá? A gente não tem um entendimento que aquilo que nos acontece é algo para a gente aprender. A gente nunca lê dessa forma, a gente sempre lê de forma agressiva, ou de forma que aquilo está sendo feito de forma negativa sobre mim, alguém está me prejudicando, e nunca entende que as situações que a gente passa pela vida são simples aprendizados. E que esse espírito que eu sou, tá, precisa se moldar um pouco às expectativas da vida, e não a vida se moldar a mim. A gente nunca aceita que eu tenho que me adaptar. Eu acho que os outros têm que se adaptar a mim. E aí começa a ter os problemas de relação. Um atrás do outro. É assim que acontece, Flávio? É. Cada um de nós foi criado de uma forma diferente, não foi? Assim espero. Se fosse todo mundo criado igual, ia ser uma coisa muito estranha. E pela criação que nós tivemos, ou até a questão da condição social, a própria sociedade que nós vivemos, nós temos referências muito distintas, um dos outros. E essas diferenças que fazem realmente nós sermos seres que têm futuros muito promissores. Mas nós não acreditamos nisso, porque acreditamos que aquele é melhor e aquele é pior. E não é essa a verdade. Essa somatória dessas diferenças faz com que nós sejamos seres diferentes dos outros. E aprendemos com essas diferenças. E não com aquele que é melhor e com aquele que é pior. Porque isso não existe. Existem pessoas diferentes, que estão em momentos diferentes do aprendizado, que estão em épocas diferentes de experiências. E essas criações e essas pressões sociais, elas nos impelem a ter visões bem distintas um dos outros. E isso faz bem. Isso é bom. Só que nós temos que entender sempre melhor ao outro. Só que aí a gente cai num grande problema, que são esses itens que estão no azulzinho aqui, que seria o quê? A insegurança, que a maioria de nós tem, não acredita no potencial que tem. A questão da ansiedade, que aqui um é pior que o outro, não consegue se controlar na ansiedade. E o medo, né? Esses dois estão muito ligados, né? Ou melhor, esses 3 estão muito ligados. Você se sente inseguro por causa da ansiedade e ao mesmo tempo pega você pelo medo. Você não consegue lidar muito bem com essas 3 situações. E isso nos deixa extremamente instáveis. E por que a gente é ansioso? Vocês têm ideia? Aonde está pegando na minha ansiedade? Por que a gente é ansioso? Sim, mas por quê? Aonde está o problema? Não está no agora. Não está no agora. Tá bom, isso é verdade, mas por que eu sou ansioso? Eu sou o quê? Uma mula?
Aonde está a questão da ansiedade em nós? Aonde está morando essa questão da ansiedade em nós? De aceitação. Também. Tudo isso que vocês estão falando é verdade. Tudo isso realmente está acontecendo. Mas tem um probleminha aí atrás que acaba sempre nos pinçando, né? Sempre nos pinçando. Que é o quê? Eu não acredito em mim mesmo. Então tento achar respostas para a minha existência nos outros. Aí ferrou. Porque a resposta nunca está em ninguém. Olhar nos outros, né? A resposta não está em ninguém e nem em nada que eu possa criar, ou comprar, ou ter. A resposta está em mim mesmo. A gente não aceita não ter controle das coisas. Sim. Mas por que eu tenho que ter o controle das coisas? Então, por que eu tenho que ter o controle das coisas? Aí vem o síndrome da galinha, né? Você protege todo mundo e não protege ninguém, na verdade, né? Você só vai arrumar encrenca. Isso, no final vai virar uma canja. E essas situações da ansiedade, né? Por você não acreditar em você, por você não se bastar, né? Que é o que acaba acontecendo, você tenta se completar pelos outros. Isso nunca vai ser possível. Ninguém consegue te completar. Nem ter as coisas vai te completar. E nós não aceitamos isso. A gente não aceita isso. Eu tenho que ter as coisas, eu tenho que ter as pessoas para eu ser feliz, para minha ansiedade ser controlada. Não vai dar certo. Não é assim que controla. Conhece-te a ti mesmo. Que é o que a gente não gosta de conhecer. Quando a gente começa a se conhecer, a gente espana, vai para outro lugar, outra situação, porque nós não gostamos de nos conhecer. Nós temos dificuldade de nos conhecer. Tem muita coisa boa pra gente. Não é isso, é que toda vez que eu me conheço, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. E eu não quero fazer isso. Abrir mão. Porque se conhecer significa troca. Eu preciso trocar. E a maioria não quer trocar nada com nada. É o meu, não vou dar. Se conhecer significa abrir mão. Isso não vai dar certo. Vocês se sentem pessoas rígidas ou bem molinhas? São molinhos? Oi. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando você falou aquilo de maturidade psicológica que pode te gerar ou raiva ou depressão, Pode. eu concordo com você, mas tem um componente que você tenta superar as suas dificuldades através do esforço e dedicação. E mesmo com esforço e dedicação consciente, você não consegue, vem uma sensação de incompetência. Ele está inserido nesse contexto aí? Sim, está inserido, mas aí que está. O esforço e a dedicação, eu tenho que entender que é o melhor que eu fiz e eu não aceito. Eu só meço o resultado. O resultado não foi satisfatório. Aí eu entro em declínio. Me sinto incompetente. E é paralela àquela sensação de depressão que você falou. Exato, só que aonde que eu esbarro quando eu faço isso? Eu esbarro no meu orgulho. Eu me empenhei, fiz tudo e não deu certo. Meu orgulho é ferido e eu entro lá embaixo. Mas eu tenho que entender e fazer essa leitura ao contrário. Eu fiz o melhor que eu pude. Não deu certo? Uma fatalidade, eventos da vida, faz parte do meu aprendizado, mas eu tenho que... Sempre se culpa. Exatamente, tá vendo? Eu caio numa outra vala e eu devia cair numa outra, né? Entender, eu fiz o melhor que eu pude, tá? Não foi possível dessa vez, não vou desistir, vou tentar outra vez. Eu faço tudo ao contrário. Desisto, me afasto, me sinto incompetente, não consegui, eu caio. Tenho que sempre me dedicar? Sim, me esforçar. Não deu uma vez, tenta duas, três. Que é o normal nosso. Nós temos energia para testar e tentar várias vezes. Mas a gente não faz. A gente desiste na primeira revés, né, que a gente tem. A maioria de nós desiste ali, ó, já para ali. Porque não gosta de confronto. Não gosta de falar, você perdeu. Eu só sei entrar em situações onde eu ganho. Se eu vou perder, a gente já... Não dá certo. Ninguém gosta de... As pessoas aqui gostam de jogar para perder?
Mentira. Você é um grande jogador. Você joga sempre para ganhar. E não aceita uma posição ganha-ganha. Ou então recuar, pode ganhar você. Ganha você. A maioria aqui não vai assim, de jeito nenhum. A maioria aqui é extremamente competitivo, arrogante, egoísta. E se puder, você vai humilhar o outro que está do lado, porque você é melhor, você é mais gostoso, você é não sei o quê. Você vai fazer isso. Ah, não? Ah, tá bom. A gente se coloca nessa posição. Eu tenho que ser melhor. Olha só. Mas melhor para quem? Não é para você, é para o outro. Eu entendo isso. É um mundo competitivo? Sim. Para quê? Só para mostrar que nós somos falhos. Só para mostrar que a gente é falho. A competição que a gente acha que é tão normal é só para mostrar que a gente é falho. Ninguém é tão vitorioso quanto acha que é. E quando percebe que naquela disputa você vai perder, você recua, certo? Fala, isso não é para mim, eu não acredito em mim, não tenho força. Olha onde você já entrou, olha o buraco que você já entrou. A mídia é pródiga em criar referenciais de perfeição. Exatamente, você põe o pedestal lá, né? Olha aonde eu vou chegar. E aí a gente fica fazendo comparações. É como esse culto ao corpo, né? Sim, isso é perigoso. A mulher tem que ser deslumbrante, maravilhosa, tem que ter aquele cabelo, aqueles trejeitos. Interessante. E isso não existe, essa perfeição não existe. Queria falar alguma coisa? Sim, tem mais uma folha aqui. Explicar a causa das depressões, né? Tem outras áreas. Da violência, da imposição de ideias, né? O autoritarismo. Sim. É que os gigantes que a gente está falando, eles estão aí no meio, tá? Depois eu vou listar eles, que são pontos que acabam fazendo com que a nossa alma se desestruture. Que está tudo aqui nesse meio, né? Está tudo nesse meio aqui. Ele tem o poder, né? Sim. Vocês acham que em alguns momentos vocês se sentem solitários? Por quê? Tem tanta gente, olha quanta gente aqui. Quanta gente tem na rua, família, escola. E por quê? A solidão não depende de estar junto com muita gente. Por que a gente se sente solitário? Mas por quê que eu me isolo? Ninguém me entende? Se perde de si mesmo. Sim. Porque solidão, como várias outras questões aqui, é só uma escolha. São o quê? Uma escolha. Você escolhe ser solitário ou não. E não precisa estar com pessoas ou sem pessoas. Tanto faz isso. A solidão é um estado que você escolhe. Então, se você... Você sente desamparado, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. A maioria de nós que entra nesse estado de solidão, que é uma posição anterior à depressão, porque você entra num processo de solidão e depois, se bobear, você cai na depressão facinho. Tá? O grande problema da questão da solidão é: eu não aceito pessoas que pensem diferente de mim. Mas eu me fecho no meu casulo, ok? Porque as interferências com as outras pessoas me irrita, me deixa instável, eu não aceito. E você pode conviver com centenas de pessoas e você se fecha, trava. A depressão seria uma fuga. Sim, é a fuga que está ali, ó. A gente sai do contexto. A depressão me empurra, né, para sair desses excessos externos que me irrita. E via de regra, a depressão ou o caso da solidão, ela sempre vai me pegar num pontinho chave nosso: orgulho. O meu orgulho não aceita certas posições, então eu me fecho, porque o contato com pessoas, para mim é terrível. Para mim é terrível.
E eu me fecho. Eu me fecho. E aí eu saio, né? Eu saio da realidade. Saio totalmente da realidade. Esse sair da realidade nos leva a situações extremamente complicadas. Porque esse sair da realidade tem aditivos externos que eu uso para sair da realidade, tá? Que são drogas, vícios, dos mais variados, para me tirar da realidade, para aquele contexto, né? Não fazer parte do meu dia a dia. Essa fuga, ela também pode representar uma fuga de mim mesmo, porque uma coisa é você ter as pessoas ou as situações que você vai se envolvendo que você não aceita. Outra coisa é a sua própria personalidade te pega. E a personalidade, via de regra, é de outra existência. E ela vem para cima de você. E aí você tenta fugir dela também. Aí o negócio pegou. Aí tem que falar com os psicólogos para ver se acha uma saidinha, de preferência que alguém que tenha uma base mais junguiana, para entender a questão dos arquétipos, do inconsciente coletivo, das personalidades, para tentar tratar isso numa realidade do hoje. Tony, todos os vícios é consequência do passado? A maioria é. E a influência de espíritos? A maioria é. A influência de obsessor também? Hoje os obsessores estão ficando desempregados, né? Eles não precisam mais. A crise chegou do lado de lá, dá para entender? Então a crise não é só nossa, já está do lado de lá a crise. Tá meio difícil para eles estão meio sem emprego, eles vão lá obsediar a gente, o cara já está obsediado, a auto-obsessão, a personalidade dele já tomou conta, você já está em depressão, já está, sabe... Para que eu vou... Deixa ela lá, ela está bem, já está fazendo o que eu quero, está tudo certo. Então não se preocupa muito. Não. Então o processo obsessivo hoje existe, sim, é verdade, certo? Mas hoje não é o grande movedor, né, das nossas quedas. O que nos move, a maioria das nossas quedas, é a auto-obsessão. Hoje a auto-obsessão é o pior. Auto-obsessão. Eu me obsediando. Principalmente pelas minhas personalidades. Que está difícil, né? Hoje as personalidades, por uma questão de evolução e uma questão do momento planetário, as nossas personalidades estão sendo liberadas pela esfera superior. Aí o negócio pega. Normalmente a gente vinha encarnando e essas personalidades colocando barreiras muito fortes, interdimensionais, que impediam a presença delas, essas barreiras estão sendo amenizadas. Como existe aqueles buracos de minhoca para você passar entre dimensões ou entre espaços, tá? Na nossa personalidade também está sendo aberto esses pequenos buracos de minhoca para eles virem nos atazanar, dá o nome que vocês quiserem, tá? Porque eu tenho que resolver aquilo que eu fiz. E como é que fica lá, então? Eu tenho que resolver aquilo que eu fiz. E eles têm que estar presentes para conviver e fazer com que eu me mude muito mais rapidamente do que eu deveria mudar, sabe? Em espaços mais cadenciados, entre existências. Eu tenho que fazer tudo junto de uma vez só. Porque eu não tenho mais tempo, dá para entender? O tempo já... Nós tivemos muito tempo, e a maioria não fez o que devia fazer. Bom, agora juntou tudo. Juntou passado, presente e futuro. Em que existência? Nessa existência. O que não significa que a gente não vai se preparar. Não quer dizer isso. Por isso que se pede que se faça grupo de estudos, que você trabalhe espiritualmente, trabalhe a sua mediunidade, exaustivamente, que vá para casa não aguentando mais e durma, que nem não sei o quê, certo? Depois que você trabalhar exaustivamente, você tem que fazer isso. Para quê? Sabe? Porque o tempo já acabou, você tem que agilizar um monte de processos que antes você tinha. A próxima encarnação. A próxima encarnação. Aí, acabou, esse negócio já... Doutor, essa é uma adequação energética ao ritmo do nosso planeta. É o momento, é o momento que... Isso tudo está sendo aberto para a gente, energeticamente, tentar se adequar a uma nova realidade. Uma nova realidade.
nessa nova realidade, essas personalidades todas deverão estar resolvidas. Se não resolvidas, pelo menos equalizadas, né? Ou ficando quieta no lugar dela, aceitando a posição dela. A nossa personalidade hoje, a auto-obsessão ela não aconteceria mais. Porque o que se espera para a nova realidade, a nova existência que nós tivermos, tá? Os umbrais não existirão mais. Bom, se o umbral não vai existir, essas personalidades desequilibradas também não podem existir, senão o processo de auto-obsessão vai continuar. Não vai existir no planeta Terra. Sim, que é a próxima existência. Então, tudo isso tem que ser resolvido. Então, o que é a obsessão? Os vales, as cidadelas que estão no umbral, elas têm que deixar de existir. Isso na nova existência. Mas não é só isso. Como é que fica o nosso psiquismo? Ele também tem que ser resolvido. Mas não tem mais tempo. Vamos resolver um para depois resolver outro. Não dá. Agora é tudo junto. É tudo junto. Tudo junto. Uma pancada só. Fala. Tony, não, uma dúvida que eu tenho com relação a todo esse quadro que você mostrou, o quanto comer carne, qualquer tipo de carne vermelha, de frango, porco, peixe, ovos, laticínios e tudo mais, influencia nesse quadrante de insegurança, ansiedade, medo, já que a gente sabe que nos matadouros os animais sofrem tudo isso, passam essas substâncias para a carne, e automaticamente quando a gente ingere, além da gente estar mais denso aqui na Terra, dificultar realmente, né, a nossa audição para os nossos mentores, a nossa espiritualidade aguçar, né, para receber essa ligação com o astral, o quanto isso interfere nesse processo de depressão, de pressões sociais, de maturidade psicológica e tudo mais. Interfere de forma negativa, mas esse não é o ponto principal, né? Não é o ponto principal. É um dos fatores que acabam deixando a gente mais denso, a ingestão de carne, isso é verdade, mas não é o fator principal. O fator principal é o nosso psiquismo que ainda não está ajustado. O maior problema é o que de dentro para fora, não é o que de fora para dentro. Mas o ideal é que quando a gente aumente essa nossa vibração, automaticamente a gente se desprende desses. Isso é natural, isso é natural. O processo do que comer ou do que se alimentar é natural. Conforme você vai tendo um entendimento melhor de você, melhor da sua própria energia, seus hábitos vão mudando, naturalmente. E não é só os hábitos de consumo, mas também os hábitos de convívio. Os nossos hábitos também vão sendo mudados, naturalmente, sem forçar, sem obrigar, naturalmente isso vai acontecendo. Mas volto a falar, isso não é o fator principal. O fator principal é como lidar com isso que está aqui dentro. A minha aceitação, meu orgulho principalmente, e o meu egoísmo. Como lidar com isso? Esse é o fator crucial para a nossa existência, na nossa evolução. Que é aí que o negócio pega. Tudo isso daqui é recorrente o quê? A questão do orgulho e egoísmo. Sempre está atrás disso daí, ó. Sempre está atrás disso daí. Você fala, o vício é uma coisa terrível que acontece. Concordo, é uma coisa externa que você usa, tá? Mas, novamente, isso não é o maior problema. Não é o maior problema. É um problema, mas não é o maior problema. O maior problema é como controlar meu orgulho, meu egoísmo. Você só se vicia porque o seu orgulho não aceita certas posições. E aí você foge. E aí você usa um aditivo. Tá? Para fugir. Mas por que isso aconteceu? Se você for lá atrás, você vai achar. É o orgulho que pegou. Então, novamente, aonde é que eu caio? Que é uma vala comum. Todo mundo está nesse pacote. Eu não sei controlar o meu orgulho. Eu não sei controlar. E ele tem várias linhas, né? Que a gente acaba caindo por ele. Acaba caindo por ele. Fosse fácil assim, né? Mudar uma dieta alimentar? Não. Essa dieta é espiritual. Não que não ajude. A dieta vai ajudar, mas é esse o fator? Não, não é esse o fator. Não é esse o fator. Se isso, Hitler era vegetariano. Aquilo é um caso esquisito, aquele cara lá. Você quer falar alguma coisa? O livro chama Reencarnação. Qual a autora diz que nos evangelhos havia referência à reencarnação e que a igreja deliberadamente retirou essa referência à reencarnação. E a questão foi, eles falam, se as pessoas acreditarem em reencarnação, elas vão estar sempre postergando a mudança de comportamento que na próxima eu resolvo. Então, assim, essa é a primeira pergunta.
sociedade não poderia também ter pensado dessa maneira, né, e evitado essa situação agora de urgência, digamos. E a segunda questão é sobre o vício, né, a questão do orgulho. Muitas vezes as pessoas viciadas, elas passam por algo uma situação de vexatória, né, que vão diretamente contra o orgulho. Então, o que motiva muitas vezes não é orgulho, é inconsciente, é uma vontade, né, um anseio. E não sei se é relacionado ao orgulho, é uma sensação que é sofrida de uma maneira. Eu acho que ela passa a questão do orgulho, né? Passou, sim. A fase inicial sempre passa pelo orgulho. É um enfrentamento, as situações que a pessoa se encontra, ela não aceita. Todo viciado é muito revoltado. Ele tem uma revolta. E por que ele é revoltado? Aí você vai lá para trás, vai andando lá para trás, você vai encontrar o quê? Ele se defrontou com algumas situações, não soube resolver, é contrário àquilo que ele pensa, àquilo que ele aceita. Normalmente o viciado é extremamente egoísta, vê a vida sempre em volta dele, ele só quer para ele, pouco se lixa pelas pessoas que estão à volta dele. E o egoísmo é filho de quem? Do orgulho. Não tem como escapar. Por mais que você fala que são situações que a pessoa enfrenta, ficou viciada naquela droga, o problema não é o que está acontecendo agora, o que levou a ela a fazer isso daí. Pode ser nessa vida ou em outra vida. E sempre vai estar envolvido o quê? O orgulho que empurrou ela. Ela não aceitou alguma situação. E aí fugiu. Ela sai da realidade dela. Com uma forma, sabe, agora encontrei o meu caminho. É o contrário, né? Mas ela tem mais prazer. Ela quer sair do caminho de confronto. Ela não aceita aquele confronto. E é interessante que essa pessoa vai voltar várias vezes na mesma situação do confronto. Na mesma situação. Vai chegar num ponto e falar, agora eu não vou me viciar. E o que a gente acaba fazendo? Se vicia outra vez. Mas a situação do confronto vai acontecer inúmeras vezes, porque é um confronto. É eu com quem? Comigo mesmo. Você tem que passar pelo confronto. E como que eu vou enfrentar o confronto? Não é pelo duelo, não é pela violência e nem pela fuga. Eu tenho que aceitar a situação do outro. E eu não aceito. Eu não aceito. E aí eu fujo. O vício é uma fuga. A gente sai. Não quero aceitar aquela situação. Com relação à reencarnação, que você havia comentado, isso foi escolhas que foram feitas há muito tempo atrás. Tá? O próprio papado, os próprios arcebispos da época, né, alteraram isso que estava na Bíblia. Então hoje não existe reencarnação, só renascimento. Todos copiaram, inclusive o evangélico. Entre os católicos e os evangélicos não existe reencarnação. Só existe o renascer. Mas a motivação é essa, porque a reencarnação leva as pessoas a relaxarem, digamos, né? Não, é o contrário. Reencarnação mostra o contrário. Mostra que se você não paga agora, paga na próxima. É o contrário a leitura, não é essa a leitura. Por isso que se tirou a palavra reencarnação. Porque quem fez com que tirasse isso era uma rainha. Que ela era meio destrambelhada, tá? Ela fazia algumas coisas com o corpo dela, meio esquisito, certo? E o povo inteiro falava, ó, você na próxima vai pagar. Você vai pagar. Então vamos tirar a reencarnação. Tirou a reencarnação. Então ela, uma canetada, tirou. Não é para o inferno. E realmente ela pagou na próxima. Realmente ela pagou. Tá? Como é o caso de... Não sei o quanto vocês leem os livros de André Luiz ou de Emmanuel. Tá? E numa das passagens ele fala, tá vendo essa criança que está aqui vivendo entre os escravos, nessa condição paupérrima, foi o antigo César. Olha a situação que ele veio. O próprio Emmanuel veio como escravo. Também. Então, olha a situação. Então, quando você trata da reencarnação, é essa a questão. Não que você pode postergar, é o contrário. Você apronta agora, você já recebe. Imediatamente. E quem faz sem sem se preocupar com os efeitos que você causa,
Quer dizer o quê? Eu estou tudo bem, eu sou só materialista, o que interessa é o meu prazer, as minhas necessidades serem atendidas. Agora, se eu entendo que se eu apronto agora, eu vou receber, que é a questão da lei de causa e efeito, aí, opa, espera aí, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer. Na verdade, o maior ponto do livro é o seguinte: as pessoas ficariam muito mais preocupadas em ir para o inferno do que saber que elas têm mais. Não é essa a verdade. A verdade é que você paga na próxima. Você paga na próxima. E não é porque alguém vai pegar você e falar, você vai pagar. A sua consciência te leva. Que é a questão da atração, né? Você vai plasmar um novo corpo astral, então aí você tem que estudar um pouquinho do corpo astral, o corpo mental. O seu corpo vai ser deletado ou vai ser deteriorado por aquela emanação energética que você tem. É extremamente de ódio, raiva, de vícios. O que vem com o seu corpo próximo? Totalmente detonado. Aí não tem o que fazer. Você criou isso daí. Você criou o seu próximo corpo. Então, esse corpo que nós temos hoje, que nós estamos deteriorando ele, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, nós estamos criando o próximo corpo. Vai ser pior que esse, então. Eu não sei, cara. Eu não sei. O próximo corpo que eu estou criando é reflexo do quê? Do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo hoje. Você fala, eu quero um corpo sarado, não sei o quê, com as coisas tudo para cima, não sei o quê. Não é bem assim que vai acontecer. O que você pensa hoje? O que você faz hoje? Além de detonar esse corpo aqui, tá? Você está plasmando o seu próximo corpo. Que tem a ver com os seus pensamentos e com as suas ações. É o que te espera da próxima vez. E você fala, alguém vai me crucificar, eu vou para o inferno? Esse, na verdade, é o menor dos males. O maior mal é o quê? Você vir entre as pessoas com orgulho na tampa e depender totalmente de alguém para te dar comida na boca. Mas tem pessoas dizendo, um corpo maravilhoso não vale nada. Imagina, a reencarnação anterior seria pior do que ele é hoje. Então como é que ele pode dar um corpo maravilhoso se ele já não vale nada? Você já teve muito dinheiro, rapaz? Uma reencarnação. Essa tá mal. Nós somos testados, dá para entender? A gente passa por situações terríveis e nós falamos, eu aprendi. Olha só, a gente fala, eu aprendi. Ah, aprendeu mesmo? Então todas as condições, corpo, situação financeira, to de presente para você. Vê o que você faz. O que nós fazemos? Detona tudo. Bom, então o que vem na próxima? Bom, foi testado com corpo perfeito, com saúde mental, sabe, situação, oportunidade de estudar, de ter condições, e você jogou tudo no lixo? Bom, então na próxima vez, você vem sem condição física, sem condição financeira, sem condição de relacionamento, perde tudo. Bom, quando no teste você falhou, então você se prepara novamente, de forma humilde, com muita determinação, com muito esforço, ralando. Agora estou forte, estou legal. Novamente vem o teste. Dinheiro, saúde. Se eu passar, ótimo, evoluir. Não passou, volta outra vez. Hoje está sendo o Enem, não está sendo a prova de Enem? É hoje o teste. O teste é hoje. O teste é hoje. É o Enem espiritual. A gente devia fazer isso, né? Vamos fazer um Enem espiritual. Será que a gente vai passar nesse Enem espiritual? Quantos pontos a gente vai fazer? Se eu não vou zerar em uma das disciplinas, zerou, ferrou, né? Quem zerar... Passando a redação também errado. Então, olha só. Aí vai para a academia que tem ali do lado, ali, ó. Tony, a reencarnação atual, aliás, a próxima, será muito mais difícil atualmente, né? Depende da pessoa. Já volta para outro lugar. Depende da pessoa. Depende muito do que ela pensou, do que ela fez. Depende muito, varia muito. Não tem uma regra. Para alguns vai ser muito bom, para outros não vai ser bom, mas Não digo porque quem que determina isso? A reencarnação vai ser muito mais difícil de voltar para cá? Não necessariamente, não necessariamente. Não tem nada a ver. Depende muito das ações e pensamentos que nós tivemos. Agora. É o que nos espera na próxima. É sempre assim. E é o corpo que a gente define. Eu desenho o corpo aqui, não é o corpo lá. O corpo aqui começa a ser desenhado daqui. Porque quando vão pegar a nossa ficha corrida para fazer o processo de reencarnação, eles pegam a ficha corrida e nessa ficha já está plasmado
das ações e pensamentos que eu fiz na última encarnação. Já está lá, ó, está lá, desenhadinho. Como se isso não bastasse, né? Sempre tem um adendo, né? Uma puxadinha assim, dizendo, ó, tem mais isso da outra encarnação, que não foi resolvido agora. Então sempre tem um puxadinho, né? Você tem, mais ou menos, vira a folha que tem mais coisa atrás, é mais ou menos isso. Então tem da última encarnação, que é essa, tá? Mas tem, sabe, tem mais essa puxadinha aqui, isso daqui não foi resolvido. Como é que ele lidou com isso? Pode ser, chama como você quiser. Ô, Tony, uma pergunta. Ok, você então está dizendo que a pessoa, então, ela mesma está criando com seus pensamentos e ações. E ações, isso. Agora, e se essa pessoa for Minha essa água aqui? fria? Hã? Se essa pessoa for extremamente fria nesse sentido aí, já numa certa... O que você chama de fia? Ela, por exemplo, fala, tipo assim, ela é do mal, tipo, mata, faz coisas do mal, mas ela dentro de si, ela tem uma segurança e uma fé de que ela tem alguém que a protege. Então, na mente dela, ela não está mandando pensamentos assim, que vai plasmar qualquer coisa, porque ela acha que ela é... Que a gente sabe que tem muitas pessoas que são do mal e que tem sua própria fé. E alguém que o protege contra aquela própria... A gente sempre é protegido. Precisa ver quem está protegendo, mas protegido a gente sempre é. Né? A gente sempre é protegido. Mas mentalmente essa pessoa não está plasmando. Lógico que está. Lógico. Do que você está falando é a lei do livre-arbítrio, ok? Todo mundo pode escolher o que fazer? Sim. Só que acima dela tem uma outra lei que comanda essa lei aqui, chamado ação e reação. Eu faço o que eu quiser. Legal. Tá, com proteção, sem proteção, plasmo ou não plasmo. Tá, mas e essa lei aqui? Ela está, sabe, olhando tudo que está acontecendo aqui. Próxima encarnação, não é a minha escolha que manda. É essa lei de ação e reação, que está acima dessa livre escolha. Não tem como eu escapar. Eu vou ser pego por essa lei. E aí? Ah, mas eu estou seguro que estou protegido, eu vou fazendo mal. Tá bom, o que te espera? Essa outra lei que manda, não é a da escolha. E aí não tem como escapar. Vou ser plasmado com corpo deficitário? Provavelmente. Talvez com problemas mentais? Talvez. Ou talvez, dependendo da periculosidade daquilo que eu fiz, nem aqui eu posso voltar mais. Eu já sou separado. Tá? E vou aguardar um outro momento, um outro lugar, para uma outra encarnação. Onde não terá celular, nem a R15, certo? Não vai ter, sabe, drogas. Você vai ter que começar do zero. Nem energia elétrica vai ter. Aí você encara a si mesmo, né? Aí que, olha o desafio. Você vai ter que plantar para comer. Você tem que fazer isso. Porque dinheiro não vai existir. Nem geladeira. Então, olha a situação que você vai ser levado. Bom, você fez, tá bom. Então, esse é o que você merece agora. Agora, vai ser a livre escolha? Não. É essa outra lei que está em cima que vai me empurrar e eu não tenho como escapar dela. Então, falar que eu vou ser, como é que fala, protegido e não vai me acontecer nada, me desculpe, isso não existe. Em lugar nenhum existe isso. A gente, provavelmente o protetor vai junto. Vai você e o protetor junto. Vai os dois. Dividiu o espaço. Dividiu. O Tiranossauro Rex ali na caverna. Mais ou menos. Era eu que te protegia. Pessoal, não consigo sair dessa folha aqui. Eu tenho umas 60 horas. Vai. É que aqui é um resumo, né? Todo o material que está atrás, esse daqui é um resumão mesmo. E aí vão vir as personalidades. Sem dúvida. Na mesma caverna. Tem um componente, um pouco em cima do que ela falou, tem um componente que eu acho difícil de entender, que assim, a pessoa pode fazer as piores atrocidades, mas ela acha que está certa e que ela vai para o céu. É o complexo do presidiário. O cara está preso lá, mas se você vai falar com ele lá, não é culpa dele. Não é culpa do irmão que você É culpa da sociedade, né? É culpa do advogado, é culpa do juiz que fez um erro de julgamento. Concordo. Tem. Pô, você da casa aqui, mas já tinha experiências pessoais com gente que
fazia o que eu considerava as maiores atrocidades e o cara se achava... Não, ele se achava um santo, que ele ia pro céu. Aí a dúvida é se a gente está querendo julgar demais, está entrando em lugar que não deveria entrar. O ser humano é assim mesmo, ele se acha que não importa o que ele faça, tudo tem uma justificativa. No comecinho a gente não falou que as pessoas são diferentes, educadas de formas diferentes? A pergunta é, quais são os valores dessa pessoa? Essa pessoa tem os mesmos valores que você tem? Não estou falando valor monetário, valor moral, ético. Ela tem esses mesmos valores? Não. Ela aprendeu isso? Ela não aprendeu. Então, para ela, certas coisas é extremamente normal. Qual é o problema? Ela está numa fase de aprendizado diferente da nossa. Mas assim, uma coisa até básica, fala que eu vi gente roubando. Não é básico, para você é básico, para ele não é básico. Ele não entende isso. Ele não entende isso. Ele não entende isso. Ele não entende. É questão de valor, estou falando, é valor. É questão da ética, da moral. Ele não entende isso daí. Ele acha que isso daí é normal. É normal. Por quê? O problema é da onde ele veio. Não é veio daqui, da onde ele foi tirado lá de baixo. Esses vales estão sendo literalmente dizimados lá embaixo. Dizimados que a gente fala o quê? Um monte de gente recolhida. E tem que vir para onde esse pessoal? Ué, a pergunta é, o quanto que ele aprendeu lá? Qual era a lei lá? Essa é a lei lá. Então ele vem o quê? Vem com o modelo que está lá embaixo. Aí tem... aí vem para nós esse pacote falar, eu tenho que ensinar essas pessoas. Eu tenho que ensinar. Se eu tenho esses valores, eu tenho que ensinar ela. Então o convívio social faz com que essas pessoas aprendam com quem? Com quem tem valores. Isso vai acabar aqui? Não vai acabar aqui. Tem mais vidas vindo. E gente muito pior ainda vindo, que não veio. Está vindo uma leva aí que vocês não imaginam que está vindo. Vocês acham que está ruim? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Está vindo. E todas elas são crianças lindas, maravilhosas. São crianças lindas, maravilhosas. Estão vindo. Mas dá para entender? É filho de Deus. Olha só. Precisa aprender. Precisa ter uma chance. Precisa ter uma oportunidade. Mas você fala, mas por que eles têm que ter oportunidade? Porque eu tive uma oportunidade. Eu tive. Eu era eles há algum tempo atrás. Igualzinho, ou talvez até pior. Eu fiz algumas escolhas e, sabe, fui aprendendo. Não sou aquela maravilha, sabe, mas eu fui aprendendo. E eles talvez não tivessem as mesmas oportunidades. É a vez deles. Eles têm que vir. Como nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, estamos tendo oportunidades. Eles têm que ter a oportunidade deles. Vai ser difícil? Vai ter difícil. E daí? Não foi difícil na nossa vez? Oh, e como foi? Alguém cuidou de nós, dá para entender? Se nós chegamos nesse ponto aqui, várias mães, vários pais cuidaram de nós. Uma sociedade inteira cuidou de nós. Eu não estou falando dessa encarnação, estou falando, sabe, várias encarnações. Agora é a vez deles. Eles virão entre nós. Nosso papel, cuida, faz o melhor que puder. Vai dar certo? Em alguns vão dar certo, outros não vão dar certo. Mas e daí? É a chance deles. E a gente tem que entender que nós estamos, teoricamente, com valores diferentes, talvez um pouco mais evoluídos, não é melhor, mas diferentes, e eles estão com valores diferentes de nós. Melhor, pior, não é esse o critério. São valores diferentes. Vamos tentar equalizar isso daí. Vamos tentar equalizar. É normal. Então, eu tenho que aceitar essa situação conturbada que vem. Tá? Não é concordar com o erro, ou concordar com aquilo que vai ser feito. Mas eu tenho que ajudá-los. Porque eu já fui ajudado, e muito. Para chegar, cada um de nós, para chegar nesse ponto que está aqui, nós já fomos muito ajudados. E novamente, eu acho que não. Eu consegui sozinho. Olha só. Aí eu caio novamente, olha o buraco que eu já fiz. Eu fiz sozinho, eu sou forte, eu consegui pelo meu trabalho, pela minha, sabe, dedicação, pela minha inteligência. Mentira, ninguém consegue fazer nada sozinho.
se não tiver alguém tutoriando a gente, certo? Direcionando a gente, cuidando, limpando a nossa bundinha, colocando talquinho e dando de mamar, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Viva as mães. Uma pergunta, Antônio. Viva as mães. Tem mães aqui? Com essa leva de criaturas que vão chegar com a crise que a humanidade está passando, como é que vai te virar com tudo isso? Você devia ter uma mudança aqui para poder receber essa Sim, leva. você vai ter que aprender a dividir seu pão. Por quê? Você vai ter que aprender a dividir seu pão. Você vai ter que aprender a dividir seu pão. Você vai ter que aprender a dividir seu pão. Não quiseram dividir a casa? É mantra, isso é mantra. Ficaram Lógico. com medo de dividir a casa, agora vou dividir o pão. Não quer dividir a casa. O Ronaldo aqui falou certinho uma coisa aqui. Da mesma forma que está vindo uma leva muito grande de pessoas com valores muito debilitados, tá? Do outro lado também vem seres de muita luz, tá? Para balancear isso. Só que a conta não é 1 para 1, dá para entender? É 1 para 100. Não, é 1 para 10 mil. Dá para entender isso? É 1 de luz para 10 mil sem luz. É essa a proporção. E vai vir. E vai vir. Desse jeito. Porque, astralmente falando, esse 1 de luz é suficiente para balancear esses 10 mil, 100 mil, na boa. Agora você já mudou de É que depende do nível, né? Depende do nível. Depende do nível. Depende do nível que a gente está falando. Depende do nível. Isso vai acontecer, não tem como parar. Esses seres de luz são alguns da própria Terra e outros estão vindo de outros lugares, ok, para, sabe, equilibrar vibratoriamente o planeta. Então, por mais que a gente ache que vai ficar mais conturbado, eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Materialmente talvez esteja conturbado, mas espiritualmente equilibrado. Espiritualmente. E aí eu tenho que entender espiritualmente esse planeta, não materialmente. Eu tenho que entender espiritualmente. Já está ou vai? Já está. Já está. E não é da agora. Já vem mais ou menos uns 40 anos acontecendo isso. Já vem acontecendo, já vem acontecendo, já vem acontecendo. Vai intensificar até mais uns 40 anos, vai intensificar isso. Agora, esse equilíbrio sempre existiu e sempre existirá. Senão Sempre. não tem uma sustentação. Sempre, sempre. É normal isso. Isso daí sempre foi feito assim. Mas o que eu chamo a atenção é o quê? Não é 10 mil de luz para 10 mil... Não, não é assim. É 1 ou 2 aqui contra o resto. E é assim mesmo. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Nós estamos no auge da vida. Não está no auge, não. Está longe disso. Fala. Dentro da questão dos personagens, a terceira e quarta dimensão sempre foi dominada pelas trevas, né? Sim. Esse planeta é das trevas, pessoal, não é da luz. Nunca foi. Vocês entendem isso que eu estou falando? Nós era das trevas. Esse planeta é das trevas. Não é da luz. Isso ainda é. É das trevas ainda. Você quer o quê? A fase que nós estamos é das trevas. A próxima fase, aí as trevas já não conseguem mais acessar. Mas essa fase que nós estamos, ainda é das trevas. As duas fases iniciais, que é planetas primitivos e de provas e expiações, que é o que nós estamos agora, tá? Essas duas fases, quem domina? Treva. Não tem o que fazer. Fase já está falando de regeneração. Fase planetária. Fase planetária. Então a próxima fase, que seria planeta de regeneração, alguma coisa assim, essa próxima fase, as trevas já não têm mais acesso. Aí a luz que se apropria de tudo que está acontecendo. Porque a luz está ali, ou você vai, ou vai, certo? Não... Ela está aqui. Você vai para outro lugar. Isso também está. O tempo está muito exíguo, né? Muito curtinho. Eu também li um livro, Tony, que a base de uma sociedade mais evoluída no futuro terá como real compreensão as questões da lei da reencarnação e do karma, né? Sim, isso vai ser muito tranquilo. Que hoje ainda não é muito tranquilo. Para boa parte do mundo ocidental, os orientais compreendem melhor, mas boa parte do mundo ocidental não entende muito bem isso. Que isso é a próxima fase, isso vai acontecer.
de uma forma muito tranquila. Nós não teremos religiões, tá? Vai ter uma religião só. Uma só. Uma só. Único governador. Também. Não, não vai ser Jesus. Único mérito. E não vai ter eleição. Não vai ter eleição. Eleito por quê? Não vai ter urna eletrônica. Vai ser feita a eleição, vai ser de outro jeito. O que dá o mérito? Vai ser de outro jeito. Vai ser de outro jeito. Vamos esperar um pouquinho. Todo mundo vai ter sua casa. Não vai existir aposentadoria. Não vai existir aposentadoria. Todo mundo vai trabalhar até quando? Até desencarnar. Não vai ter aposentadoria. Todos vão trabalhar, que é o correto. É o correto. Por mais que você ache, não, eu tenho direito à aposentadoria, isso é uma lei dos homens. Para a espiritualidade, não funciona assim. Você trabalha quando? Sempre. Sempre. Jesus trabalha, Deus trabalha. Todos têm que trabalhar sem parar. Por quê? Na espiritualidade superior, quem não quer trabalhar ou quer ficar, sabe, contemplando lá, vou contemplar... Vai encarnar, meu filho. Desce. Vai trabalhar lá embaixo. Vai lá. Não existe aposentadoria, certo? Então, para as próximas encarnações, por mais que existam alguns movimentos contrários na questão da materialidade, não se espera que se exista aposentados. É lógico que as atividades devem diminuir um pouco por causa de uma questão de fragilidade física, certo? Mas todo mundo terá suas atividades. O dinheiro também deve mudar muito, a forma de troca, né? Então a economia deve mudar bastante, a questão da troca, né? Porque o dinheiro existe para facilitar as trocas, tá? Mas existe muita irregularidade nessa distribuição. Provavelmente não terão mais casas ou apartamentos de aluguéis, isso também não vai existir mais. Cada um tem direito a quantos imóveis? Ao seu. Ao seu. Você tem direito ao seu. E os outros não serão seus. Serão de outras pessoas. 1.000 metros quadrados? Duvido que seja esse tamanho, tá? Duvido. Eu acho que é até o final do século. Até o final desse século aqui. Bate isso. Lógico, para chegar nisso vai haver muitas mudanças, né? Muitas coisas vão quebrar. Tem que quebrar algumas estruturas, né? Senão não vai dar certo. Para quebrar tem que acontecer algumas coisas. Vamos esperar um pouquinho. Para mudar as coisas tem que quebrar. E para quebrar, algumas coisas tem que acontecer. Senão não dá certo. Não é bem dessa forma. Bom, quando nós partimos para essa solidão, a gente entra nas fobias, né? O homem que vive só de aparências, esse é um problema sério, tá? A maioria de nós tem dificuldade de mostrar realmente o que é, o que pensa, engana todo mundo. E aí quando você começa a viver com a pessoa, que desgraça. É uma desgraça viver. Mas você era tão bonzinho, você era tão, não sei o que, solícito. Tem que morar junto, quem tem que viver junto. Sim. Para saber quem é. De preferência. Muitos de nós, por dificuldades de se conhecer, perde totalmente a identidade. Você não sabe mais quem você é. E alguns aqui têm esse problema hoje. Não sabem quem é. E tudo isso causa em nós muito ódio, né? Muito raiva. De nós e das pessoas que estão à nossa volta. Você começa a ter muito ódio das pessoas. E basta coisinhas mínimas para você ficar com aquela raiva, com aquele ódio sobre as pessoas. Porque você acha que tudo está contra você. E não é a verdade. Na verdade é você que está contra todos. A gente acha sempre que os outros estão contra nós. E não é isso. É sempre nós que estamos contra as pessoas. Desequilíbrio imediatamente acontece. Quando eu entro nesse campo de vibração, eu fico totalmente desequilibrado. E se esse desequilíbrio se mantiver por muito tempo, eu vou ficar doente. A doença não vai escapar. Quer dizer o quê? Meu corpo etérico fica afetado, corpo astral, consequentemente isso daí vai descer para o corpo físico. E aí pode ser uma doença mental, espiritual ou física. Escolhe uma delas. Ou todas. Pode ser. Casos extremos, eu vou para o suicídio ou loucura. Suicídio quer dizer o quê? Eu não aceitei, fugi totalmente e não acredito em reencarnação.
Suicídio, eu resolvo agora os meus problemas. Acabo com isso. Loucura é um suicídio, só que um suicídio mental. Lá em cima está com algum problema. Sim. É um suicídio mental. Como é que eu vou para a minha evolução? Né? Eu tenho que caminhar para esse autoconhecimento. Tenho que buscar me conhecer, entender quem realmente eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. A maioria de nós não sabe nada disso que eu estou falando. E aí fica se questionando por um monte de coisa. Por quê? Não tem esse autoconhecimento básico. Mas nenhum de nós consegue resgatar essa identidade se não ficar perto de alguma religião. Não dá. Carreira solo não existe. Nós que somos muito teimosos, nós que somos muito arredios, não gostamos de ordens, não gostamos de depender de ninguém, muito orgulhosos, religião não serve para nada. É exatamente o contrário. Sem a religião a gente não consegue fazer nada o que tem que fazer espiritualmente falando. Não consegue. Porque nós achamos que nós somos autossuficientes. E nós não somos. Nós dependemos demais de outras pessoas. E essa religião, qualquer uma que a gente escolha, se você seguir a filosofia dessa religião, ela vai te orientar muito bem. Ela vai te dar luz, ela vai te dar paz, e você começa a se conhecer quem é. Independente da religião que você escolha. Então, falar que você é um católico não praticante, você não é nada. Se você é um espírita que de vez em quando vai num centro, você também não é nada. Você não gosta de religião. Você não gosta de se religar a Deus, que é isso que significa uma religião. Você não gosta de ficar perto de Deus, porque Deus vai chegar no seu ouvido, e é isso que você não gosta, que é o seu mentor que encosta em você e dá uns puxão de orelha. Você fala, minha consciência, não é a sua consciência, é o seu mentor que encosta em você. E você não gosta de escutar certas coisas que o seu mentor fala. Aquelas intuições, falar, não faz isso, meu filho. Não faz aquilo, meu filho. E você vai lá e faz. Aí depois ele te fala, aí eu te avisei. Porque essa intuição, a gente chama de intuição, não é intuição. Alguém encosta em você e fala para você isso, lá dentro da sua cabeça. Como eu sou teimoso, eu vou lá e faço. Depois você toma uns capote. Tá? E ainda depois que você fez, depois que você começa a ter um pouquinho mais, sabe, de senso moral, de valores e tudo mais, vem aquele sentimento de culpa. Putz, eu não devia ter feito. Sabe? Aí você começa a saber. Ficou aquele, não devia ter feito. Então eu vou pedir desculpa. Ah, não vou pedir porque eu sou orgulhoso. Aí você fica que nem peru em volta da pessoa, né? Você fica que nem peru em volta da pessoa, fica... Vocês nunca fizeram isso, né? Só eu, né? Você fica que nem peru em volta da pessoa, achando um momento para você... Me desculpe. E você não fala a palavra. Você não fala. Você só esbarra na pessoa. Oh, desculpa, certo? E fica assim, sabe? E fica É interessante isso. Só eu que faço isso. Eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. Ou desgraça de orgulho, né? É uma coisa difícil a gente lidar. Não é, Bia? Opa! Quero falar que você fez só pra mim isso. Tá bom. Fala pra ele, né? Quando a gente entra na religiosidade, a gente começa a trabalhar essa questão da meditação. Eu tenho que aprender a meditar. Porque dessa forma eu consigo, né? Vigiar e orar, ou orar e vigiar. Eu consigo fazer isso. Quando? O tempo inteiro. Porque a nossa cabeça, ela é um verdadeiro anzol que fica pescando coisa que não presta. Isso me chama atenção, isso eu revivo várias vezes, isso eu assisto várias vezes, entro na internet, sabe? Você revive várias vezes isso, que é um anzol que fica puxando, um anzol que fica puxando. Beira de rio? É mais ou menos isso. Você só pega a tranqueira. E não vem peixe, vem aquilo que vem flutuando na água, certo? Você pega aquilo. Você pega aquilo, que é isso que acontece. Agora, se você entra em oração o tempo inteiro, certo? Fica vigiando os pensamentos, você sabe, se mantém, mas eu tenho que trabalhar a meditação. Esse
autoconhecimento, né? Esse eu interior. Eu tenho que trabalhar isso. Senão eu tenho dificuldade de lidar com isso. O ser humano tem prazer e desprazer. O prazer e desprazer é uma função química, extremamente química. Não. A maioria de nós não busca prazer e nem desprazer. Ele busca o quê? A satisfação química que aquele momento, aquela coisa me traz. Você fica viciado nessa sensação. É esse que é um grande problema. Por nós sermos uma usina eletroquímica, tá? Esses hormônios ou essas substâncias que a gente utiliza, ou até situações que a gente se encontra, faz com que a gente gere em grande quantidade neurotransmissores. Dopamina, acetilcolina, aquele do chocolate lá que dá prazer, como é que chama? Endorfina, enfim, essas inas aí da vida. Gasolina. Não, isso não. Isso não. Isso não. E nós nos viciamos, dá para entender? Porque quando você recebe uma vez, está tudo bem, na boa. De vez em quando está tudo bem. O problema é quando você entra num ciclo constante, você se vicia. E aí você tem prazeres, e até o desprazer você gosta, olha só, porque ele gera em você certas descargas hormonais que o seu corpo se acostuma. Então, não é masoquista, o maledicente, por que ele gosta de ser maledicente? Olha a sensação que traz. O maledicente, estou falando para você, Paula. Calma, Paula, calma. Não vai me jogar essa cadeira na cabeça. O próprio maledicente não é uma energia ruim, teoricamente, mas ele se acostuma. Olha só, o corpo dela se acostuma. Sente prazer na maledicência. Tá? Você fala, mas é um sentimento bom? Não, é um sentimento ruim. Mas isso, por repetir inúmeras vezes, o corpo seu se acostuma. A pessoa não consegue parar de falar mal dos outros. Olha só. Ela não consegue. Ela não consegue. Sim. Sim. É desse jeito. E é interessante, você fala para um maledicente, você está falando mal dos outros. Ele acha que não. Ele acha que não. Eu não estou falando mal de ninguém. É o que é verdade. É verdade mesmo? É a sua verdade. É a sua verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós somos mestres em julgar. Caiu na minha rede, julguei. Nós vamos julgar. E eu não posso julgar mais ninguém. Eu não tenho mais esse direito. Eu não sei como é que vai ficar os próximos juízes, promotores, advogados, como é que vão ficar nessa história. Não sei como vai ficar nisso. Porque nós não temos o direito de julgar ninguém. Não temos moral. Nós não temos esse direito. E é o que mais a gente faz. A gente entra no julgamento imediatamente. É imediato. Eu sou o advogado, eu sou o promotor e sou o juiz. E o carrasco também. Eu vou lá, ponho o pescoço lá e decepo. Mas esse é o réu também. Sim. Cuidado. Interessante isso. Nossa, vai ficar pior ainda. Quanto amor de andar. Espero que você não vá para lá alguma vez. Porque sem querer você pode atropelar alguém, você matou alguém, vem aqui. É sua vez. Não. Um erro jurídico, né? Me desculpe, um erro não justifica outro. A gente acha que a lei tem que ser rígida, a lei não tem que ser rígida, a lei tem que ser educativa. E a lei dos homens não educa, só pune. A nossa lei não educa, só pune. A gente tem que entender que todos nós estamos aqui nessa sala, nós criamos esse estado de coisa. Sim, é a nossa realidade. Nós que fizemos o mundo ficar do jeito que está, Sim. somos nós. Então, A mudança tem que vir de nós. Tem que vir de nós. E não é leis mais punitivas que vão resolver. Não é isso. Tá? São leis educativas.
Eu sou muito mais favorável a pegar as pessoas que causam infrações, inclusive infrações pesadas, até de assassinato, certo? E você trabalhar a questão de inclusão dela. A nossa lei permite isso hoje? Não. Põe num cárcere, não é só aqui, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você é um assassino, fica preso. Fica lá naquela sala, celinha, certo? Me desculpe, o quanto que esse espírito está sendo educado? Esse espírito não está sendo educado. Nada. Punido sim, mas não está sendo educado. Aí isso leva de volta o olho por olho, dente por dente. Não mudou nada, não mudou nada. Por isso que eu estou falando. Para mim, certo? Todos deveriam ser educados. Não justifica o crime que ocorreu. Eu não concordo com os crimes que ocorreram. Mas, se houve uma infração, essa pessoa tem que ser educada. Porque esse planeta aqui é de educação. Nós estamos aqui para aprender. E nós criamos leis, uma forma de conter certas barbáries ou certas pessoas que saem do controle. Mas as nossas leis são extremamente, desiguais. Elas não corrigem, elas só punem. É só isso que é feito. Existem várias tentativas em vários países, e o Brasil também está fazendo um pouco isso, de algumas situações. Olha, a pessoa tem que, 1, 2 vezes por semana, não sei, tem que passar por um processo de reeducação. Isso funciona. Eu acho que é por aí que deve ser feito. Mas tem que reeducar. A lei é para educar, não para punir. Há um não para vídeo punir. na internet, muito interessante, de um americano que cometeu 25 estupros com assassinatos. Sim. E ele é colocado num júri e todos os familiares estão ali. E eles confessam tudo que ele fez com uma frieza impressionante. Sim, é o que ela falou ali no comecinho, né? Cada um deles, já foi falado isso aqui? Não, ela falou da pessoa que acha que é muito racional, né? Acho que não nada acontece. Isso é interessante, ajuda a gente a ter um pouquinho de reflexão sobre essa punição, que para mim isso não resolve nada. Mas cada um deles aponta o dedo, fala que você tem que ir para o inferno, alguma coisa assim. Um deles, um senhor, o último a ser ouvido, ele se dirige a esse criminoso e diz a ele que ele o perdoa, e fala coisas assim de amor, e você sente, aí a câmera se aproxima, ele se emociona. O criminoso? Ele foi tocado naquele momento. É isso. É essa força maravilhosa do amor que precisa ser movimentada para a gente mudar isso tudo, porque nós já barbarizamos. A gente está aqui, crachazinho de espírito, achando que a gente que a gente já superou tudo e que os outros aqui não prestam. Nós não prestamos. Nós chegamos aqui, nós estamos aqui para a gente fazer esse trabalho duro, um trabalho muito mais duro do que o trabalho que a gente fez para chegar até aqui. E a gente já barbarizou. E é isso, é essa consciência que a gente precisa ter. A gente precisa ter essa consciência de mudar um pouquinho, como você falou, fazer uma outra escolha e pegar essa energia do amor, que é difícil para nós, é difícil porque a gente não aprendeu isso ainda direito, é muito difícil, mas é só essa energia que eu entendo que pode fazer uma revolução nesse processo que a gente está. Mas é muito bonito esse vídeo, eu recomendo vocês procurarem. Sei lá, vamos digitando aí, que eu não sei. Vamos procurando o cara que fez o depoimento de 25 assassinatos, estupros. E é para vocês verem a frieza. Ele confessa tudo numa boa. E recebe as acusações numa boa, mas quando alguém dirige a ele. Ele não esperava isso. Ele não esperava isso. Ele se desmonta. Disso ele não tem como se proteger. Ele já sabia que ele ia receber Sim. a dureza dos outros. Quando ele recebeu um sentimento diferente, Ele não estava preparado para isso. aí ele... Os tratamentos que a gente faz aqui na roda é diferente? Fala para mim. Quando a gente traz aquelas entidades duras, cruéis, que, manipulam, aí você usa as técnicas, ok? Ele já está esperando aquilo lá. Ele sabe que vai levar a bordoada, ele já sabe disso, ele já está pronto para isso. Agora, quando você fala, vou trazer a sua mãe aqui,
Vou trazer alguém para te abraçar. O que acontece com esse ser? Fala para mim. O que acontece com esse ser? Você desmonta ele. Por quê? Você dá algo que ele não espera. Sim. Ele tem dentro dele. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É que a gente só olha a casca, né? No que nós nos transformamos. E nós não somos essa casca. A nossa essência não é isso que está em volta de nós. Nós temos que tirar a roupa. Tirar isso que está em volta de nós. E mostrar realmente o que nós somos. Quando a gente se mostra, a gente percebe que é tão vulnerável. Nosso orgulho normalmente põe aquelas armaduras, aquelas lanças, aqueles escudos, tá? E você vai colocando tudo isso para te proteger. Lê do engano, nada disso te protege. Nada disso nos protege. Só tem uma coisa que nos protege. Mais nada. É o amor. Só isso nos protege. Só que isso está tão profundo em nós que a gente não sabe mais expressar. A gente não tem a mínima noção de como expressar isso. Não sabe expressar. Eu não sei se fazer carinho é amor. Eu não sei se pensar positivamente é amor. A gente não sabe mais como expressar isso. Perdeu a referência? A gente não sabe. A gente não sabe expressar. Dificuldade tremenda. Hã? Não, é um amor diferente. Amor incondicional. Esse é o amor. Esse que é o amor. Amor incondicional. Como fazer isso? Não interessa se é amigo, se é inimigo, se é parente, se não é. Amor incondicional. Antes de eu condenar o assassino, condena o assassino que está em mim. Condena o assassino que está em mim. Porque se eu estou condenando esse assassino, a gente não consegue entender isso. Porque quando você deixa de fumar, ok? Nessa vida, você deixa de fumar. A maioria não consegue ficar perto de alguém que está fumando. Você fica meio que... Ok? Você fica, inclusive recrimina. Você bate pesado em quem está fumando. Tá? Se eu estou recriminando demais um assassino, porque isso em mim não está muito bem resolvido. Se eu pudesse, eu mataria. Sim. Se eu pudesse, eu mataria e não pensaria duas vezes. O próprio cara quem é que... julgando e me tornaria o mesmo. Exatamente. Então, quem é que eu estou julgando? A mim mesmo. A mim mesmo que eu estou julgando. Porque em determinadas situações, eu poderia fazer até pior. Até pior. Então, quando eu entro com um estado crítico extremamente, sabe, aquela ponta do estado crítico, que é, muitas vezes a gente entra nesse estado crítico extremista, o que eu estou fazendo? Eu estou me vendo lá dentro. E eu não aceito eu entrar lá dentro. Aí eu recrimino, eu bato pesado. Ou seja, eu sou igual. No momento estou com um pensamento, uma situação diferente, sim. Mas se eu fosse colocado numa situação semelhante, talvez eu fosse igual ou pior. Então, cuidado na recriminação. Eu não estou falando que você tem que concordar com aquilo que seja contra a sociedade. Não estou falando que a gente tem que concordar. Mas nós temos que entender um pouco melhor o que está atrás disso. O que é que está atrás disso. Olhar com outros olhos. A grande verdade não de punição. É que nós todos viemos do mesmo umbral. São umbrais muito semelhantes. Muito semelhantes. Não tem muita diferença. A gente acha que veio todo mundo do nosso lar. Não veio do nosso lar. Só. O Bernardo falou, você coloca o crachazinho. Só o Bernardo que vem, né? Nós não viemos do nosso lar. Você coloca o crachazinho e acha que você é melhor só porque você tem aquele crachá. Não, não é verdade. Você é sempre muito lógico, né? Você entende a lógica do amor? Você entende a lógica do amor? Vamos lá, vai. Fala. O começo sim. As escolhas fez diferença. Para evoluir,
bilhões de pessoas. Perante a criatura, ele está sendo privilegiado em relação a isso. Né? Para ele poder ascender, ele incluiu a vida de bilhões de criaturas. Né? Para mim, isso não foge muito da lei do amor. Né? E a gente percebe isso. Tem pessoas que eu Mas esse ser vai ter a oportunidade de crescer outra vez. Mas ele tem uma prerrogativa, assim, uma importância. Não, porque da mesma forma que ele destruiu, ele vai ter que criar outra vez. Essa vai ser a forma dele resgatar. Se você destrói, você cria. Sim, mas eu posso trazer alegria novamente. Essa vai ser a condição para a evolução dele. Se você destruiu 2 mundos, cria 4 mundos. Que é o que a gente deveria fazer. Se você destrói uma árvore, planta 2. Então, se ele destruiu 1 mundo ou 2 mundos, tem que criar 3, 4 mundos. E estabilizar esses mundos. Você vai ser o governador desses mundos. E estabilizar esse mundo por milênios. Você acha que a condição de Jesus é o quê? Mas o que é muito bonito nisso tudo, né? Eu olho para isso... A espiritualidade é sábia, a gente não consegue entender essas nuances, que são de milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Tá? Então, esses seres que hoje nos estão tutelando, já passaram por certas situações que, olha, e hoje estão nessa condição, porque é uma obrigação deles, é um dever deles tutelar todos nós. É um dever deles. E ele sabe disso. O que você acha que espera para Lúcifer? Fala para mim. O que você espera para ele? Deus espera que ele resolva, sane pelo menos essa insanidade mental dele, se estabilize, e depois já existe um quadrante designado para ele, e provavelmente muitos de nós vamos estar junto dele novamente, para eles nos direcionar para Deus. São 30 bilhões de almas. 30 bilhões de almas. Bilhões eu estou falando. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre tem um acima. Fala, o caminho é esse, ó. Segue. Porque esse é o caminho do Pai. Segue. Eu quero diferente. Você pode fazer, mas você tem que voltar para cá. Pastor, mesmo esses caras que pilotam essas barbáries, estão cumprindo função também. Em muitas delas tem alguma função. A espiritualidade superior se aproveita disso. Gente, se a gente não sofre esses processos todos, como é que a gente vai crescer também? Se a gente não está, se a gente não está sob o festivo de determinados processos, como que a gente vai se abrir? Porque espontaneamente a gente não faz nada. Não. Se a gente não for atritado, a gente não faz nada. E essas criaturas vêm, oferecem esses atritos. E também elas têm função, elas têm uma função de agentes do karma também. Eles, como agentes do karma, pegam as criaturas que precisam passar por esses determinados processos, e essas que são envolvidas, as outras que não precisam passar por esse processo, são envolvidas para estimular o crescimento. Sim. E entendo assim. Acho que tudo tem uma função nesse universo, né? Nada é aleatório, nada é despercebido. Tudo tem uma função nesse universo. Isso que a gente não deve julgar. O julgamento é o que mais a gente faz e o que mais a gente não deveria fazer. A pergunta sempre está aqui, né? A gente está mais na espiritualidade ou no materialismo? Aonde que a gente está mais? Hoje, nesse momento que nós estamos. Aonde a gente está mais? Na parte espiritual ou na parte material? De que lado que nós estamos? É aí que estão os grandes problemas, né? Quanto mais eu me vejo no materialismo, mais eu fico preso a esses julgamentos, ao orgulho, à raiva, o ódio. Ou seja, eu fico preso nesses esses gigantes que a gente tem da alma. Eu não consigo sair deles. Tá? Não tem como sair. Fico preso nisso. E a forma de sair é para onde? Eu tenho que migrar para a parte espiritual. Né? Eu tenho que ir para a parte espiritual.
se eu não conseguir me localizar ou me deslocar para a parte espiritual, eu nunca vou evoluir. A nossa evolução está intrinsecamente ligada à questão espiritual. Se eu não me abrir para a espiritualidade, e aí não é só pensar espiritualmente, né? É agir espiritualmente, usar a sua espiritualidade para cuidar das pessoas, que é através da caridade que eu consigo me entender. Então o entendimento de quem eu sou, o que eu faço ou para onde eu vou, invariavelmente está vinculado a quê? Ao exercício constante da caridade. Exercício constante da caridade. E não é a caridade da boca para fora. Não é a caridade que eu me mostro, que eu dou o excesso meu. É aquilo que eu dou que é meu. E eu dou. Posso me sentir mal? Sim, mas faz parte da doação. Quando eu faço isso, eu estou exercitando a minha espiritualidade, estou começando a me conhecer. Começando a me conhecer. E tudo isso sem cobrar nada. Nem monetário e nem um obrigado. Não posso cobrar. Porque às vezes a gente acha cobrar financeiramente é ruim. O pior não é esse. O pior é quando você quer algo em troca que não seja monetário. Não pode. Isso está pinçando você novamente para onde? Para o orgulho, para o egoísmo. Não pode. Isso é pior do que você cobrar financeiramente. Quando você cobra financeiramente, a pessoa já sabe o que é. Tá? Agora, aquele que faz as coisas disfarçado para ser ovacionado, para ser, sabe, colocado num pedestal, me desculpe, isso é perigoso. Extremamente perigoso. Mais perigoso do que você cobrar de alguém para fazer alguma coisa, espiritualmente falando. E aí, vocês acham que esse homem aí é o modelo perfeito do ser integral? Para nós, eu acho que deve ser um modelo mais indicado, né? A gente deveria perseguir isso, não só os textos dele, né, mas também as ações dele, né? Que até hoje a maioria das ações, até dos textos, a gente não consegue entender direito. Nossa mente não consegue entender muito bem por que ele fez certas coisas. A gente fica em dúvida. Você fala, não, mas ele é um ser muito mais iluminado. Tá, mas eu sou irmão dele. Por que eu não consigo entender isso? Será que eu sou tão retardado assim? Eu devo ser um demente, alguma coisa assim, um mentecapto, é assim que a gente fala. Aí eu tenho que entender um pouquinho dessa psicologia transpessoal. Não sei o quanto que você já viu. Eu acho que você já viu alguma coisa sobre isso, né? Hã? Alguma coisa, né? Seria bom você entrar mais nisso. Você tem alguns anos ainda para estudar. E essa transpessoalidade, né, ela me remete, né, às questões psicológicas, que não está preso somente à questão da minha mente. Ela tem o quê? Outras dimensões. Que envolve não só a minha mente, mas a mente de pessoas com as quais eu convivo. E isso para nós, a gente não aceita isso. O Jung, ele trata um pouco sobre isso de forma meio superficial, acho que ele deveria ter aprofundado um pouco mais na questão do inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo que é essa transpessoalidade, tá? Que a Joana de Ângeles trata melhor isso. Ela não usa o inconsciente coletivo, ela usa o termo transpessoal, que é o quê? Várias pessoas pensando a mesma coisa, faz parte de um grupo só. É uma mente só. E eu acho que isso não me afeta, é o contrário, é o que mais nos afeta hoje. Então, parte das obsessões que eu tenho, então, além do obsessor, além da minha personalidade, tem essa questão da transpessoalidade. São mentes de outras pessoas afetando a mim mesmo. Por que você fala, mas por que me afeta? Porque eu faço parte do mesmo grupo de pensamento. É o mesmo grupo. Porque pensam igual, consequentemente, eu recebo a mente de todo mundo ao mesmo tempo. Aí você fala, como é que eu vou me curar? Enquanto pertencer a esse grupo, você nunca se cura. Você nunca vai ficar bem. Nunca. Não existe tratamento espiritual que consiga corrigir isso. Você tem que se afastar desse grupo. Tem que cortar isso de você. Você fala, mas como é que eu faço isso? Quantas vezes você assiste a televisão
o mesmo assunto, em todos os jornais, e ainda comenta com o vizinho, comenta com o marido, com a esposa, com o filho, com não sei o que, o mesmo assunto. O que você fez? Você acha que várias pessoas não estão pensando a mesma coisa? Não estão falando a mesma coisa? O que você fez? Você entrou nesse inconsciente coletivo. E é como se as doenças de todos fizessem parte de uma panela só. Aí você fala, como é que você fica são? Não fica. Porque você não desconecta. Você não desconecta. Então, para deixar a gente são, então, além de, sabe, afastar os obsessores, trabalhar a questão das personalidades, a auto-obsessão, eu tenho que me desconectar desse inconsciente coletivo. Que doideira, né? Então, cuidado o que você pensa, cuidado o que você repete, que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta na energização e na máquina, e acaba chegando na desobsessão. Por quê? Pensamentos repetitivos, pensamentos repetitivos. O que é essa desgraça? Você pensa sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e é igual a um monte de gente. Criou um inconsciente coletivo. Você fala, é da minha família. Não tem nada a ver com a sua família. Não tem nada a ver com a sua família. São pensamentos iguais, que todo mundo pensa igual, emana energia igual, e você está preso. Está preso naquela panela. E não tem como sair. Só sai de um jeito. Você sai pensando outras coisas. Não repete aquele pensamento. E quem tem que fazer? Nós aqui tratar você para tirar você daí? Não. Você tem que sair. Isso é... Você se cura. Para de pensar ou de agir como todo mundo age. Você fala, mas eles estão certos. Eu não estou criticando se está certo ou se está errado. Você pode comentar, falar, entender uma vez só. E depois, esquece aquilo. Senão você fica preso e começa a puxar energias que não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Nada. É interessante que de vez em quando aquele cara estranho lá da Coreia fica muito na mídia, um monte de gente aqui começa a ir para o hospital. Você fala, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Lógico, você fica assistindo a TV, fica olhando a internet, fica, sabe, entrando lá. O perigo está lá. O perigo está lá. O Japão, lá, aquela Coreia do Sul, tem problema? Ali tem problemas. Tá? Aí eu fico com medo aqui. Olha só. Aqui. E eu fico doente. Por quê? Entrei no mesmo inconsciente. Mas eles falam coreano, japonês, chinês. E daí? O pensamento não tem língua. O pensamento é fluídico. É uma lei só, é uma língua só. O que eles sentem lá, você sente aqui. Aí você fica extremamente inseguro, você começa a ficar com medo de tudo e não sabe por quê. E você vai fazer o quê? Vai adoecer. Você vai adoecer. Aí você vai procurar médico, psicólogo, psiquiatra, fazer terapia. Vai resolver? Não. Você está preso no inconsciente coletivo. Síndrome do pânico pode estar atrelada. A maioria dos síndromes do pânico são causadas por isso. Você está preso a inconscientes, que você não sabe a resposta de onde que é, e você fica com medo. Ou fica com aqueles transtornos obsessivos compulsivos. Você repete não sei quantas vezes a mesma coisa. Isso. Tony, eu venho notando que ultimamente as mídias sociais elas vêm se comportando exatamente com esse mesmo mecanismo de inconsciente coletivo. Pessoas que gostam de tal coisa, de repente elas começam a só ter acesso a informações que se afinizam com aquilo que elas pensam. E tanto é que hoje em dia o pessoal chama de bolha, né? Isso é muito interessante. É o que os institutos de audiência, né, medem, falam o que é que chama mais atenção para as pessoas. Aí você martela aquilo lá e as pessoas entram no mesmo bloco. Então cuidado, que as mídias hoje estão sendo muito manipuladoras, né? Sempre foram, mas hoje está mais intensivo por causa da velocidade, né? Você tem uma velocidade muito grande e um efeito global. É muito rápido, né? O mundo inteiro fica no mesmo estado. Então cuidado para não ficar preso pelas mensagens subliminares, que muitas vezes tem muitas mensagens subliminares, por aquilo que é passado, né, nos vídeos, que é passado. Cuidado. Eu não sou contra você entender,
escutar, entender o que está acontecendo, isso tudo bem, sabe? Mas entendeu? Legal, parou, acabou, vamos fazer outra coisa. Não fica, sabe, eu quero ver um outro enfoque, não faz isso. Você vai ficar preso. E normalmente isso vai acontecer à noite. À noite você desdobra e vai lá tentar resolver com o coreano lá. Olha só o que acaba acontecendo. Aí você fala, ninguém me chama para vir trabalhar no centro. É lógico, não dá. Você está lá na Coreia, como é que você vem para cá? Não é possível. Você está lá. Você fala, mas a Coreia é longe. Você não imagina que num piscar de olhos você aparece lá. Através daquilo que a gente chama de volitação. Por isso que vários de vocês têm a sensação de que está caindo. Quando menos espera, parece que eu estou caindo. E pum, acorda assustado com aquele sensação de queda. Simplesmente estava volitando. Alguns ainda estão testando, né? Fica no quarto, olha, fica zanzando no quarto. Que legal, eu aprendi. Fica lá, e fica lá, e fica lá, e fica lá, assim. Daí de repente aparece um obsessor, você fica assustado, aí você volta para o corpo. A maioria de vocês aqui é muito cagão. Não consegue lidar muito bem com o espírito. A gente podia fazer uma sessão de materialização aqui, né? Podemos fazer? Alguns estão assim, alguns estão falando, não, isso não. Poderíamos tentar fazer, né? Vou fazer aquela de ontem para você. É que para fazer materialização a gente precisa preparar muito o ambiente, tem que deixar totalmente escuro, não pode ter nenhuma luz, então tem que ficar totalmente um breu aqui. Blackout, tem que estar muito bem fechado, a outra já começa a suar ali, né? Não pode ligar ventilador. Não pode nada, tem que estar totalmente fechado e as pessoas muito concentradas. Não, respirar sim, né? Senão... Tem que haver muita doação de ectoplasma, né? E vai plasmar. E plasma mesmo. Tá? Mas tem que ser muito bem preparado, o ambiente tem que ser preparado. Aqueles que têm medo não devem vir nesse dia, porque vai ver, vai se materializar, senão vai ter umas incontinências urinárias, aí a pessoa... Marília vai viajar bem hoje. Tem várias situações, tem algumas que ficam doando, tem outras que ficam participando diretamente na doação, tem vários. Tem médios aqui que são doadores de ectoplasma, então esses vão ficar num ambiente enquanto os outros ficam em outro ambiente. Mas o que eu falei, tem que ser preparado o ambiente, totalmente escuro, sem vento, sem luz, sem nada. Pode usar uma câmera dessa, mas uma câmera de infravermelho, tá? Que pega o movimento infravermelho, ali que acaba captando as mensagens. A Lídia já está planejando o legal. 3 dias não faz as cortinas. Tá bom. Não, só cortina não dá, você tem que ter totalmente escuro. Totalmente não vai ajudar. Se tiver uma frestinha de luz, não dá. Vem à noite, vai ser legal. Teria que ser à noite, de preferência à meia-noite. À meia-noite. Aí vai ser um horror aqui. Vai ser... Sei que nem a caixa do teatro. Mas vamos ver. Vou pensar nisso daí. Vou ver se é permitido. Das outras vezes eu já tentei fazer aqui, várias vezes já tentei. Eles falaram, não pode fazer. Vou dar mais uma consultada, ver se... Ele já faz isso toda noite. Toda noite ele faz isso. Bom, alguns fatores que acabam nos perturbando, né? Tudo isso daqui sempre está em voga. E a gente acaba entrando, né? Mais ou menos, que são aqueles fatores transpessoais, tá? Aquele movimento do hippie, né? Que houve. Hippie. Você está falando de Woodstock aí? É isso? Também. Aquilo lá não foi muito bom, não foi um movimento bom aquilo lá. As trevas se apropriou muito daquilo lá. Foi muito bom para as trevas. Muita droga, né? Muito mal. Porque a filosofia até que era interessante, mas o que aconteceu fisicamente não foi nada bom. Não foi nada bom. A liberalidade... Aí que ferrou, isso aí ferrou mesmo. Tá, e aqui eu coloquei algumas situações, né, que acabam acontecendo e nós já passamos por isso daqui. Várias dessas situações a gente já passou por aquilo que está colocado ali. Ó. Vários de nós. E tem coisas ali para nós que não está muito bem resolvido. Nós já estivemos no meio disso e ainda hoje, sabe, nosso psiquismo não está muito bem resolvido, não. Sérias dificuldades de lidar com isso.
O objetivo é sempre tentar essa humanização, né, nossa. E essa humanização para nós nem sempre é muito fácil de fazer. A própria palavra, né? Humanização. Eu preciso de uma ação para humanizar. Preciso de uma ação. Humanização não basta ler, não basta estudar. Precisa ter uma prática. E a prática tem que ser com quem? Com alguém. Você tem que praticar com alguém. Tem que ser. Pode ser ali, ó, como aqueles doutores da alegria. Muito bom isso. Aquilo ali é só uma amostra, uma pequena amostra. Mas pode ser com a pessoa com quem você vive. Pode ajudar muito. Ou com a filha que mora longe. Também pode ser. Pode ser com o síndico que mora na porta da sua frente. E pode ser com o Tony também. Não. Tudo isso para fazer o quê? Para a gente se reencontrar, né? E quando a gente fala o reencontro, a gente está buscando o reencontro com as pessoas. Esquece isso. Isso não é o mais importante. O reencontro é você com Deus. Reencontra Ele outra vez. Ele está em nós. Reencontra Ele outra vez. É isso que está faltando em nós. E aqui estão os verdadeiros gigantes da nossa alma. Esse eu coloquei alguns itens aí. Tem mais, mas para mim esses daí são os mais importantes para a gente trabalhar. Nossa alma hoje está sempre impregnada por todos eles. Como é que você sai da rotina hoje? Fala para mim. Isso pega você? É difícil, né? E a ansiedade? É fácil sair dela? E o medo? Os gigantes que nos massacram, né? Isso. São os gigantes da minha alma. A maioria de nós está preso nisso daqui. Por isso que tem um martelo aqui, ó. Como é que você sai dela? Você não deixa a dúvida, né? Não tem um martelo aqui, ó? Sai dela. O tema da palestra eu achei que você ia mostrar o lado bom da coisa, entendeu? O lado bom eu só consegui pensar dois aqui. É o amor, que a gente não entra nunca, e a liberdade. Todo mundo está preso, não sai. Dever não é bom, não. Cuidado, que a gente mistura essa palavra. Cuidado. O dever não é. Nenhum desses daqui são saudáveis, com exceção desse, que seria extremamente importante, mas a gente não entra. E esse daqui, também a gente não consegue praticar. Por quê? Ninguém está livre, está todo mundo preso. O resto, sai do resto. Esses são os gigantes que aprisionam a minha alma hoje. Deixa a minha alma presa. Sai delas. Eu não inventei nada disso. Está em 2 textos básicos aí. A liberdade é o que liberta, o amor é que abre as portas. Ele fala 6 deles colocam obstáculos. Isso. Um liberta e apenas... Então, esse liberta e esse abre as portas. O grande problema é que eu não consigo nem chegar aqui. Os outros, sabe, me entopem e eu não passo. Eu não passo. Eu não consigo me libertar e não consigo abrir nenhuma porta. Fico fechado. Olha, você tem dificuldade para entender a rotina como opressora, porque eu... Então vamos abrir ela aqui para você, ver se você entende. Já que está pegando, então vamos lá. A rotina é isso daqui, ó. O quanto que você dá corda em você. Funciona. É só você falar que vai sair da rotina, a pessoa fica... Não, a maioria de nós falou, agora você tem que mudar de departamento. Pronto. Não vai ser mais essa mesa sua. Então não é rotina, é mudança. Não, é a rotina. Nós entramos numa rotina e ficamos presos. Que não sai da Se acomoda, não acomoda? Também, tem vários fatores que acabam influenciando. Mas a rotina nossa é uma prisão da nossa mente. Mas a rotina é que já disciplina para você evoluir. Não é disciplina. A gente mistura as coisas. Disciplina não é rotina. A rotina faz com que eu não perceba mais o que eu faço. Eu me descolo. Eu ligo o meu piloto automático. O meu cérebro ele é muito interessante. Ele tem uma lógica, certo? Eu repeti algumas vezes aquela tarefa, a nossa parte simpática, né, ela assume.
Você não precisa mais pensar, ela faz isso sozinha. Eu tive um objetivo, me dispus a atingi-lo. Se eu não adotasse uma rotina, eu nunca teria conseguido. Não é verdade. Você tem que ter disciplina, não rotina. Então estou confundindo rotina com disciplina. Isso. Para atingir o objetivo, você tem que ter disciplina, não rotina. A rotina faz com que o meu cérebro se aproprie de certos procedimentos como sendo a única forma de atingir o objetivo. Não é verdade. Para atingir o mesmo objetivo tem vários caminhos. E eu tenho que exercitar isso para não ficar preso. Senão eu me prendo. Sim, mas eu tenho que ter disciplina. Se eu tenho disciplina, eu posso atingir de várias formas. Toda vez que eu entro na rotina, eu fico preso. Eu fico preso. E o cara que detesta? Na verdade, ele gosta da rotina, que é não ter rotina. Essa é a rotina dele. Ele não quer disciplina. A rotina dele é essa. A rotina dele é essa. E vários aqui falam, eu detesto rotina, mas na verdade você não percebe que você tem uma rotina. Você tem uma rotina. De contrário é a rotina. Olha só. Que legal, né? Você pode alterar a rotina? Até pode. Até pode. O problema é o quê? Eu não posso ficar preso numa rotina. E quem aqui não tem uma rotina? Fala pra mim. Quem aqui não tem uma rotina? Tem alternativa. E é tão interessante que isso daqui se torna compulsivo. Dá pra entender? Você é compulsivo. E vai desde, ó, esse copo não pode ficar aqui, ele tem que ficar aqui, ó. Né? Você conhece alguém aqui assim? Você conhece alguém aqui assim? Eu conheço vários aqui assim. Vários. Olha só o ponto que eu cheguei. Eu estou numa rotina? Sem dúvida. As coisas têm que estar como eu quero. Desse jeitinho. Ainda eu passo o dedo para ver se não tem pó. Exagerado, né? Isso é exagerado? Não é exagerado, é a minha rotina. É a minha rotina. A rotina, eu acho assim, que pra gente, humano, que tá aqui, né, foi a palavra mais suave pra não colocar a palavra disciplina. Porque quando você fala pra alguém, você tem que ter disciplina, parece que aquilo arrepia a pessoa, parece que é algo intangível. Isso dá arrepio? A rotina, a pessoa acomoda. Ela dá uma, não, tá bom, é rotina. Parece que dá uma, no cérebro, parece que dá uma, eu trabalho bastante. Então quando você fala em disciplina, fica assim, é um horror. Você fala, tem que criar uma rotina. Parece que essa palavra pra gente. Não está certo. Eu tenho que ter disciplina. Se é um estudante, eu tenho que ter disciplina aqui. Qual é a disciplina? De estudar. Isso aí, o estudante. Agora, como ele estuda? É o jeito dele. Não do seu jeito. Então você não tem que levantar tal hora, fazer tal hora. Por quê? Isso é sua rotina. Ou a rotina dele? Não é rotina. Você tem que ter a disciplina de estudar. Quando? Quando você quer. Quando você quer. Você pode estudar no metrô? Pode, se você consegue se controlar. Qual é o problema? Fala pra mim. Ah não, eu só consigo estudar em casa, na minha cama, naquela mesa. Peraí, olha só. Então a disciplina é do estudo. É do estudo e não na forma como eu estudo. E nós não entendemos muito isso. Eu tenho que ter disciplina o quê? Do trabalho, do resultado? Tá. Como é que eu atingo esse resultado? Tem várias formas, vários caminhos. Você pode estar fora, pode fazer home office, pode estar no celular. E qual é o problema? Se você tem a disciplina de atingir aquele resultado, tá beleza, tá ótimo. Porque eu não posso entrar na rotina. Entrei na rotina e fiquei preso. Porque eu vou fazer as coisas sempre daquele jeito. E é interessante porque eu só consigo atingir aquele objetivo se eu fizer aquela rotina. Olha só, que desgraça. Olha onde que eu entrei. Olha onde que eu entrei. Eu não posso ser assim. E eu acho que a rotina me deixa melhor, mais confortável. Lê do engano. Você não percebeu que está preso. E é interessante. Muitos aqui que cozinham, que passam roupa, que cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam do marido, cuidam da esposa, trabalha, faz sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. E não usou a disciplina para fazer. Usou o quê? A rotina para fazer. Você está preso. Aí chega no final do dia, estou cansado, não aguento mais essa rotina. Eu quero viajar, eu quero fazer não sei o quê. Porque eu não aguento, estou de saco cheio. Lógico, você não usa a disciplina, você usa a rotina para fazer tudo na sua vida. Isso enche o saco? Lógico que enche o saco. É tudo igual. E aí você pula a cerca, né?
Porque é tudo igual em casa. É tudo igual em casa. Olha só a desgraça que você tem. Você vai buscar o quê? Algo que é diferente. Olha a besteira que você entrou. Quebrou a cara. Depois o diferente vira igual. Sim, vai cair na mesma rotina. Aí você faz o quê? Pula a cerca outra vez. Vai fazendo aqueles carneirinhos, né? 1, 2, 3, 4. Pessoal, cuidado. Essa rotina é uma armadilha. É uma armadilha do nosso psiquismo. Eu tenho que ter a disciplina, não a rotina. E de fazer o quê? É um resultado? É um objetivo? É uma atividade? Não interessa o que seja. Seja disciplinado. Quando você pode fazer? Faça. Vai fazendo. Fazer sempre do mesmo jeito? Não. Aí pegou. Aí pegou mesmo. Aí pegou mesmo. Você está entendendo, né, Flavinho? Tem um problema com rotina. Eu não consigo fazer 2 dias a mesma coisa. Tá bom. E a rotina de horário, o mesmo horário todo. É um problema também. Não pode mudar o horário já. Você tem que ter aquele horário. Tem. Não necessariamente. Não? Falar. Acho que um sinônimo que a gente pode dar para a rotina é a nossa robotização. Ah, sim. Porque é assim, é desse jeito. Se eu tirar do lado esquerdo e pôr do lado direito, pronto, eu derrubo, quebro, aí eu causo um caos. Porque eu saí da rotina. Mas na verdade, eu me robotizei, eu me condicionei que tem que ser daquela maneira. E aí a gente entra no bloco. E um caso clássico da rotina, do quanto a gente é bitolado em rotina, são aqueles casos que os pais têm que levar o filho para a escola, mas primeiro passou no banco. Achou que já deixou o filho na escola e ele está no banco de trás. Isso aí acontece. entrou no serviço e a criança ficou dentro do carro e houve um outro problema. Então Cuidado. não é disciplina, é a robotização que a gente se insere para fazer as coisas, para dizer que no dia a gente fez tudo. Cuidado com rotina, pessoal. Isso é uma grande falácia, né? Um grande engano que a gente acha, fazendo as coisas rotineiramente, que eu vou conseguir realizar da melhor forma possível. Eu deixo de exercitar partes do meu cérebro porque eu tenho só rotinas. Dá para entender isso? Eu não sou criativo. Eu não sei sair de situações diferentes. Eu não exercito parte do meu cérebro porque eu estou numa rotina. Isso é terrível para a maioria de nós. E a maioria tem rotinas. E rotinas pesadas, diárias. Faça as mesmas coisas de forma diferente. Ah, não dá. Pior que dá. Mas para vocês, para nós, de uma maneira geral, não dá. Por quê? Você tem que pensar outra vez, olha só. Você tem que pensar. Você fala, mas eu vou gastar mais energia? Eu preciso gastar essa energia para irrigar outras partes do cérebro que eu não estou usando. Eu não estou usando. A maioria das pessoas aqui não sabe fazer conta. Não sabe fazer conta. Por quê? Ou você usa o celular para fazer conta, ou usa a calculadora. Por que você não sabe fazer conta? Por quê? Eu preciso, vou gastar mais energia? Sim, mas você perde um monte de situações na cabeça porque o seu cérebro não sabe mais fazer. Ele deixou de aprender. Você precisa usar outras alternativas para fazer a mesma coisa. Às vezes é a mesma coisa que você vai fazer. Faz de forma diferente. Faz de forma diferente. Isso é sair da rotina. Mas você tem que ter a disciplina. Olha, eu preciso fazer. Tá, eu preciso fazer. Essa é a disciplina. Eu tenho que fazer. Legal. Como eu vou fazer? Vou fazer de forma diferente. Vou gastar mais energia? Vou gastar sim. Mas o meu cérebro, ele irriga. Certo? Você percebe a vida de um outro jeito. Você presta atenção. Olha só, você presta atenção. Você presta atenção. E você fica aqui. E não simplesmente fazendo as suas coisas, qualquer coisa que você está fazendo, é sua cabeça, eu tenho que pagar não sei o que, saber que você está longe. E, de repente você queima o negócio, você destrói as coisas, porque você não está aqui. Você não está aqui. Você não está aqui. Fala. Isso a gente sempre pergunta para vocês, como é que vocês chegaram aqui hoje? Como é que vocês chegaram aqui hoje? Você veio de carro, veio de metrô? Se você já vem fazendo esse trajeto algumas vezes, você já não sabe mais como chegou. Você sabe que chegou. Na verdade, o seu mentor pega a sua mão, né? Vamos até lá, vai. Porque você não sabe mais chegar lá. Porque já estão no automático, você só sabe que chega. Aí você não prestou atenção no farol, a pessoa que passou na sua frente, não sei o quê. Você não sabe mais o que está acontecendo na sua volta. Porque você está tão na rotina, você simplesmente chegou. E o nosso cérebro faz isso. Ele faz isso.
E aí você perde grandes oportunidades de ver a vida. A maioria de nós não enxerga mais nada, está cego. E a rotina causa a cegueira. A cegueira da vida. Você não vê mais a vida. Aí você tem que tirar férias, né? Para quê? Para ver a vida. E é tão interessante que você está lá pensando aqui. Ferrou. Fala, que raio de férias é essa? Fala para mim. Não, vai buscar os obsessores diferentes. Isso não, também não. Eu não posso tirar férias, certo? Pensando em coisas, esquece, tirar férias é férias, tá? Desliga, vou fazer outra coisa. Outra coisa. E não é ficar lá que nem camarão, torrando, esquece, não é bem isso que você tem que fazer. Mas você tem que ter alguma atividade, sabe, para onde você for. Para ficar com a mente lá, não com a mente aqui. Senão, para que tirar férias? Você só vai gastar dinheiro, não sei o quê, voltar cansado e você realmente fez com que a rotina saísse da sua cabeça? Não, continua tudo igual. Mesmo tomando caipirinha, não sai. Aí você pode encher a cara. Que é o que a gente faz. Eu vou num barzinho à noite, sabe, para tirar, desestressar, mandar ver, chegar torto em casa. Saiu da rotina, saiu uma ova. No dia seguinte você está tudo outra vez. Que rotina você saiu? Fala. Não saiu. Fala. A Cleber já levantou. 10h30. Fala. Eu percebo que a grande dificuldade da rotina também é que a gente não vive no agora. E nós só conseguimos evoluir se a gente tiver no presente. Isso. Nossa mente está no passado ou futuro, a gente está fora dessa linha do tempo que a gente está vivendo. O Rodrigo falou certinho. Então, como é que eu posso fazer uma oração, olha só, de me conectar a Deus, se eu não estou aqui no presente? Fala para mim, isso é possível? Se eu estou numa rotina, estou pensando lá na frente, ou estou pensando lá atrás, porque tem a minha mágoa, a minha raiva, como é que eu consigo fazer uma oração? Fala de religar. É impossível. Eu posso até verbalizar, tá? Pai nosso que estás no céu, né? Posso até falar isso. A pergunta é, você está prestando atenção? Sabe, você se desligou das coisas para estar ali presente, em comunhão, você está fazendo isso? Se você está numa rotina, você não faz isso. Você não faz isso. Tanto faz. Então, realmente, você quer fazer a ligação, você quer evoluir, eu tenho que estar aqui, na oração, na comunhão, aí você evolui. Aí você sente o que está acontecendo. E é muito interessante, vários de vocês falam, eu não ouvo nada, certo? Não sinto nada, não percebo nada, não enxergo nada. Sabe por que a maioria faz isso? Porque não está no presente. Não consegue nem num trabalho espiritual aqui, conversando um pouco com as pessoas ou atendendo, não consegue estar presente. A maioria está, sabe, com a cabeça... E se está um pouquinho presente, você está só alguns segundos. Basta sair, a sua mente já desvia. Ou você está preso em alguma coisa fora, tá? Ou algum sentimento seu, e você não consegue estar na doação plena daquilo que você tem que fazer ali na hora. A doação faz com que você esteja aqui e agora, e tem que estar aberto. Eu não posso estar lá na frente, com ansiedade, e nem lá atrás, com a mágoa ou a falta de perdão. Eu tenho que estar no aqui e agora. Nós estamos um pouco adiantado na hora, tá? Bom, a gente só viu a primeira, que é a rotina, tá? A gente tem que falar de todas eles, que é a ansiedade, medo, solidão. Isso a gente fica para a próxima reunião nossa. A gente bate os outros aqui, tá? Para as próximas reuniões. Tá bom? Senhores, obrigado por hoje e até a semana que vem, se Deus quiser.